Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tarô do Carlos, um canal voltado para assuntos tarológicos e arcanísticos. E seguindo nossa série Dicas da Quarta, hoje vou falar sobre o Imperador. Sobre um Imperador que, para mim, muitas vezes ele é um pouco descompreendido ou mal compreendido. A gente veio do Mago, Sacerdotisa, Imperatriz e agora a gente chegou nele, número 4, que tem por essência a energia masculina. Sim, a energia masculina. A gente veio da Imperatriz, que representa a energia feminina. E agora vamos falar sobre a energia masculina. Só lembrando que a Imperatriz ela não é esposa do Imperador. É um termo que pode às vezes se confundir. Não, eles não são um casal. E a ideia da Imperatriz é que ela tem o seu reino dela, né? Então não existe uma Imperatriz, título de Imperatriz porque é casada com o Imperador. Sim, seria Imperatriz consorte. Mas a gente vê então a força de ambas energias, né? Então cada um se apoderando dessa energia e deixando com que ela impere dentro de cada um, né? Dentro do ser. Mas o Imperador, então, o que ele quer falar? Vamos pegar o arquétipo do Imperador, para depois a gente passar pelo arquétipo do pai, depois passar o arquétipo da energia masculina. Então o Imperador como personagem, né? como fato, ele era, ou é, parece que no Japão que ainda existe esse formato. O Imperador, então, ele é aquele cara que domina, aquele cara que comanda o Império. E o Império ele é composto por vários reinos, né? Então, abaixo dele existem vários reis, que o rei ele apenas tem menos honraria e prestígio e domínio menor. Então, o Imperador, na história, ele tem aí um domínio muito maior, uma honraria muito maior. É como se ele fosse o presidente. Bastante interessante, porque é uma carta que vai falar sobre governantes. Um arcano que vai falar sobre a gerência, né? Sobre quem está à frente da situação. Mas voltando aqui ao arquétipo, o Imperador, ele então é aquele que comanda, que domina, né? Claro, todo imperador quer que o seu império expanda, né? Então a gente tem os exemplos do Império Romano, né? Então ele queria a todo momento se expandir e acabou aí, por questões de invasões, ele acabou sendo derrubado esse império. Mas agora o arquétipo do pai, né? Então a gente tem na Imperatriz o arquétipo da mãe. No Imperador a gente vai trabalhar o arquétipo do pai. Quanto à mãe a gente tem um cuidado, todo aquele zelo, né? Organização e distribuição das coisas dentro da casa. Agora a gente vai ter o Imperador, que vai dar pra gente o quê? A estrutura, a condição para que aquela família ela cresça, para que aquela família ela prospere, certo? Então a gente está falando do Imperador, um arquétipo de expansão, de estabilidade. Sim, a estabilidade, estruturação, neutralização, controle são palavras que fazem parte deste arcano. Este arcano agora como energia masculina, então como energia yang, é aquela energia do combate, né? Certa vez eu estava fazendo um estudo e achei muito interessante que a pessoa falava que um símbolo que representa bem o feminino seria um círculo e um símbolo que representa bem o masculino seria a seta, né? Então a gente vê que enquanto a Imperatriz ela tem uma energia de acolhimento, né, de recepção, o Imperador ele já tem uma energia mais direta, uma energia mais incisiva. Então, bastante interessante. A gente vai pegar uma relação planetária, a gente vai chegar lá no planeta Júpiter. Sim, Júpiter vai reger, então, a expansão, o juízo, né, o domínio, as decisões. Então, para esse arcano, a gente trabalha também o conceito das decisões. Então, é necessário a gente decidir para estabilizar as coisas. Então, não basta a gente ter um criado pela Imperatriz e pode ser algo não tão bom, não tão perfeito. Então, o Imperador, ele que decide e ele que dá a estrutura. Então, a gente pode pensar a natureza as uma árvore, né? Uma árvore ela é apenas uma mudinha, ela vai ganhando força, até que o seu caule se transforme em um tronco. Então, este processo seria a transição da Imperatriz, enquanto ela gera, né? Então, enquanto a mãe natureza gera esta muda, né? Faz florescer, e o Imperador vai dando estrutura, vai dando formato. Eu falo que no Imperador é onde tem o mundo das formas, né? A Imperatriz, ela gera algo meio afórmico. A Imperatriz é como se ela juntasse a água e o barro e fizesse a mistura e desse um prévio formato. O Imperador vai ser aquele que vai colocar estrutura, vai trazer rigidez, vai trazer condição para que aquilo possa ser uma obra de arte. Lembrando a ideia lá do mago, né, aquele que manipula os elementos. Então a gente está falando aí dessas criações que o mago faz.
Então o mago pega, manipula os elementos, coloca para a sacerdotisa, ela absorve isso, então ela engravida, essa obra ela é parida, né, vamos dizer assim, ela é gestada pela imperatriz, e no imperador é onde ela ganha forma, ela ganha formato, ela ganha estrutura. Então na nossa vida é um arcano que pede para a gente ter mais estrutura, mais solidez e sermos mais concisos com as nossas atitudes, com as nossas coisas. Tem um entendimento que arcano sentado, né, indica estabilidade, o próprio número 4 do imperador, ele senta, faz o 4 com as pernas. Então a gente está falando aí de estabilidade, né? Uma pessoa que possa ser representada por este arcano. Então a gente está falando de uma pessoa que procura ou tenta ser o mais estável possível. Vamos então às palavras-chave ou os aspectos positivos desse arcano. Estrutura, estabilidade, decisão, neutralização, comando. Então são palavras que a gente pode trazer aí, inúmeras, para poder sintetizar este desafiador, né, ou negativo. A gente está falando de autoritarismo, tirania, rispidez, um déspota, o desequilíbrio, desarmonia, aquilo que não cresce, que não expande, a desestruturação, algo que está faltando aí, uma perna, né? Como se fosse uma mesa, faltasse uma perna. A gente está falando também de algo que não cresce ou que se expande demais. Então, aquela coisa que cresce sem limites e acaba sendo algo que devasta, e também algo que não cresce, algo que não expande. Então a gente trabalha os dois lados, né? A expansão descontrolada ou a falta da expansão. Dentro desse aspecto de estudo mais aprofundado do arcano, a gente tem que olhar para a gente, né? Olhar e refletir esse arcano dentro da gente e ver o que não está bem estruturado, o que não está fixo, o que não está bem firme, o que não está sólido o bastante para que possa se manter. Eu vejo uma relação muito grande entre o imperador e a torre, porque o imperador ele traz essa estabilidade que a gente está falando, e a torre é o que vai balançar, o que vai cair, o que não está firme o bastante para sustentar as intempéries, né, as interferências internas mesmo e até externas. Então, que a gente tem que ter firmeza, solidez e muita força, porque o imperador ele traz isso, ele tem muita força interna, essa força masculina, né, essa energia masculina que está dentro da mulher, está dentro do homem, assim como a força feminina está dentro do homem, dentro da mulher. A letra hebraica desse arcano é Dalet. Então a gente está falando sobre porta, né? Porta, humildade e pobreza. Então porta, eu costumo dizer no meu curso que porta, ela não abre sem um comando, né? Então a porta depende de um comando para ser aberta. Então é assumir literalmente o comando dessa porta, e você decide para quem você abre, para quem você fecha, você vai deixar aberto, você vai deixar fechado. Então Dalet tem essa ideia de comando, né? A porta só funciona com comando. E um outro conceito de Dalet é pobreza e humildade. Então, eu costumo dizer que ser pobre de coração, né, para desenvolver humildade, para que nós não sejamos imperadores, desafiadores ou negativos, né, onde tem um excesso do comando, viramos uma tirania. Né? Se a gente for trabalhar a ideia da imagem do arcano, né, a gente vai ver que ele está segurando um cetro de comando, a gente percebe que ele tem uma coroa, que indica essa ligação com o sagrado, que Júpiter também representa a espiritualidade. Os reis, naquela época, tinham um entendimento que ele era escolhido por Deus, então ele representava Deus na Terra. O imperador, não diferente, ele também representava as vontades de Deus na Terra. Então esse arcano também sim vai falar sobre espiritualidade com a gente, até porque Júpiter vai falar sobre isso também, sobre fé, espiritualidade e religiosidade. Ele tem a cor vermelha, né, sobrepõe, então a gente pode ver que ele fala sobre atitude, sobre atividade, né, sobre ir lá e pegar. O imperador ele é um visionário, né, então ele tem que ter visão, ele tem que enxergar a lei, ele tem que ter condições estruturais para que o seu reino possa expandir. Então ele está pensando sempre o quê? Em aumentar o seu poder, né? Então o vermelho, fogo, sempre a buscar, né, galgar coisas além. O amarelo a gente pode trabalhar então a ideia do ouro, né, então da terra, então é uma coisa fixa, uma coisa bem estruturada. Outro entendimento que eu gosto bastante também é a luz condensada. É interessante esse entendimento, essa luz condensada também faz parte. A gente vê nas pernas do imperador, ele faz aí um 4, né, bem típico. E a águia, que representa visão, objetividade, né? A águia está lá em cima, ela vê o seu alvo lá de cima e já desce no rasante, já capta ou captura a sua presa. Então a gente pode inverter essa presa por
objetivos. Então, ser objetivos, ir atrás e além das nossas metas, isso é o imperador bem desenvolvido dentro da gente. Ele é destemido, ele é corajoso, ele vai, ele é convicto, é confiante. Quase o mesmo conceito dos arcanos menores, né, dos reis. Mas ele vai, ele é convicto, ele é confiante, ele tem essa energia trabalhada. A energia masculina é isso, é a confiança, a autonomia, a autoridade de si próprio, essa força da expansão, essa força da criação, né, do romper as barreiras, mas algo positivo. Então finalizamos mais um Dicas da Quarta. Gostou do conteúdo? Curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho para você estar aí ligado nas novidades, nos próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo e deseja se aprofundar, porque isso aqui são só dicas, né? Eu não abro tudo, é só uma pequena palavra sobre o arcano. Estou deixando aqui embaixo o link do meu curso. Ele é completo, com 78 arcanos, então fique à vontade. Se você já tem algum conhecimento, quer aprimorar, também esse curso é voltado para quem já tem entendimento dos arcanos e quem ainda quer conhecer. No mais é isso, muito obrigado, meu povo do bem, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!